Vamos trabalhar então o conceito de juros aplicados à função. Função, como nós sabemos, é aquela expressão matemática. Então, primeiro, se é aquela expressão matemática, que expressão matemática eu estou falando? No caso, eu estou falando de juros e função. Juros é uma coisa, a gente já aprendeu, e função é o gráfico, é a expressão matemática. No caso, queremos saber como é que vamos obter essa expressão matemática, o gráfico. Então, o esboço do gráfico, no caso de juros, eu vou olhar primeiro a expressão, a fórmula dos juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital a gente já viu que é o C, a taxa é o I, o tempo é o T. Nesse caso, a expressão vai ficar juros é igual a capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, nós podemos usar essa expressão e identificar, por exemplo, o J e o C. J é juro, C é capital. O J e o I. J é juro, I é a taxa. O J e o T. J é os juros, a expressão dos juros, T é o tempo. Então, para montar a função, eu vou ter que trabalhar sempre com duas variáveis. Uma variável eu vou chamar de variável dependente. No caso, é a variável que eu vou usar como resultado final. E a outra variável é a variável independente, é aquela que eu vou substituir para determinar a variável de resultado, que é a variável final. No caso aqui, como nós estamos falando de juros, a expressão do montante dos juros vai ser juros mais capital. Nós já vimos que os juros é CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então eu posso escrever montante é igual a J mais C, ou eu também posso escrever C mais J, posso inverter a ordem. No caso aqui eu inverti a ordem, mantive o C. E onde tinha J de juros, eu coloquei CIT, capital, taxa e tempo. Então, capital, taxa e tempo. Perceba que o capital é o valor que está repetindo. Então, eu vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar ele fora do parênteses. E vou colocar um valor lá dentro do parênteses. Então, capital dividido por capital é 1. CIT, ou seja, eu vou cortar capital com capital. Então, vai sobrar IT. Então, montante é igual a capital, que multiplica dentro do parênteses. 1 mais IT. Então, essa é a expressão do juros simples para montante. Então, quando eu for trabalhar a expressão do gráfico, eu vou usar a expressão JCIT, juros é igual a capital, taxa e tempo, ou a expressão montante, capital que multiplica 1 mais IT. É isso aí. Vamos continuar a explicação falando do gráfico. Como eu sei que juros é CIT, então no final eu só vou ter duas variáveis. Ou eu vou ter juros com T, ou eu vou ter juros com capital, ou eu vou ter juros com a taxa. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo para vocês. Considerando as aplicações de R$ 1.200 com uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, eu substituí na expressão matemática. CIT, capital, 1.200. A taxa, 0,15. E o T, eu vou manter. Então, substituir o capital, substituir a taxa. Se eu multiplicar o capital vezes a taxa, eu vou obter 180. E vou repetir quem? O T, porque T é letra. Então, perceba que eu vou ter letra J de juros e T de tempo. Então, uma é a variável dependente, a outra é a variável independente. Por que o juro é a variável dependente? Porque eu vou substituir o valor de T para calcular os juros. Como é que fica a expressão para a função?
função cujo domínio é real positivo e o contradomínio é o real. Então eu vou montar a expressão j, coloco dentro do parênteses o t para mostrar que é uma função. E vou representar 180t. É isso aí.